Olá você, seja muito bem-vindo a mais um comentário da lição. Segunda-feira, meu povo, tem como tema o primeiro anjo. Mas antes disso, meu nome é Ismael e eu sou o seu anfitrião da lição dos jovens. Então, pegue sua lição, pegue a sua Bíblia e me acompanhe neste comentário porque essa lição tá muito top. E antes de nós entrarmos neste comentário, eu quero convidar você mais uma vez a se inscrever no canal, a ativar o sininho, a comentar, a compartilhar, porque nós estamos aí com o objetivo de alcançarmos 1000 inscritos aqui no canal e com a sua ajuda, com certeza, mais pessoas irão conhecer a Cristo Jesus. Como eu estava dizendo, a lição de segunda-feira tem como tema o primeiro anjo. Quando nós vamos lá em Apocalipse capítulo 14, que é o nosso texto de estudo dessa semana, e nós olhamos do verso 6 até o verso 12, nós vamos ter as 3 mensagens angélicas. Só que essa semana nós vamos falar primeiramente sobre as 2 mensagens iniciais, a primeira e a segunda mensagem dos 2 primeiros anjos, porque essas 2 mensagens foram o cerne, a motivação para que a igreja adventista se posicionasse lá nos seus primórdios contra a escravidão nos Estados Unidos. Hoje eu quero falar primeiramente com vocês sobre a primeira mensagem angélica, que está lá em Apocalipse 14, 6 e 7. Se você ler lá, vai estar escrito que então João viu um anjo falando em grande voz: temei a Deus e dá-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. Nós vamos ver esses 2 blocos de forma separada. Primeiro, vamos entender o que significa temer a Deus. O que significa eu compreender, eu temer a Deus. Quando eu olho para o conceito bíblico de temer a Deus, se remete à obediência, se remete a entendimento, se remete a conhecimento. Então, o temer a Deus, quando eu faço um estudo, até por cima bem rápido, eu entendo que quem teme a Deus enxerga os outros como iguais, semelhantes, como pecadores que também necessitam da salvação. Então, não existe uma separação entre direita e esquerda, não existe uma separação entre alto, baixo, não existe uma separação entre branco, negro, indígena, enfim, não existe nenhuma separação, porque todos são pecadores e todos carecem da graça e da glória de Deus. Paulo vai trazer isso lá em Romanos, nós vamos ver isso no Antigo Testamento, nós vamos ver isso nas cartas de Paulo, nas demais cartas, nós vamos ver isso também nos evangelhos, todo esse conceito que Cristo veio para salvar toda a humanidade. Então não existe essa separação, essa segregação, e ao temer a Deus eu não posso abusar de outro ser humano, eu não posso enganar outro ser humano, eu não posso fazer absolutamente nada que vá contrário ao que a Bíblia me apresenta. E olhando para isso, e nós voltamos para o Antigo Testamento, você pode dizer o seguinte: mas Ismael, tinha escravidão no Antigo Testamento. Mas tinha escravidão. Deus deu ali uma opção para a escravidão. Vamos por parte. Amanhã nós vamos falar melhor sobre a escravidão. Mas para dar um pequeno spoiler para você no dia de hoje, sobre como era a escravidão de Israel, primeiro, ela era voluntária. A pessoa não tinha condições financeiras de pagar a sua dívida e ela como de forma voluntária, se tornava escrava. Completamente diferente da escravidão que ocorreu nos Estados Unidos e aqui no Brasil. A pessoa ela era retirada do seu local, levada para um outro país e era obrigada a ser escrava. Não por opção, mas por causa da sua cor de pele. Então isso é algo absurdo. E é isso que a Igreja Adventista começou a proclamar. E ainda olhando para o Antigo Testamento, se você ainda tiver nesse conceito da escravidão, Deus ele estabeleceu lá em Levítico 25 um momento, um ano da libertação, aonde as pessoas que estavam com dívidas simplesmente tinham seus bens retornados, a escravidão acabava. Então, tudo isso é por quê? Porque Cristo quer libertar o seu povo. A escravidão não é o plano essencial de Deus, não é algo que é para acontecer, mas se acontecesse, Deus tinha um plano, que era o plano da pessoa ser liberta. Quando nós olhamos também para o dia da expiação, se nós olharmos no verso 10, vai falar que deveria ser dado a todos os habitantes da terra a liberdade, a libertação devia ser aplicada, ou seja, sempre o contexto de libertação é aquilo que Deus imprimia. Então, ao temer a Deus, eu preciso proclamar a liberdade, eu preciso
proclamar que pessoas não podem ser oprimidas, pessoas não podem ser diferenciadas simplesmente pela cor de pele, por pensamentos, enfim, porque todos nós somos pecadores e todos nós carecemos da graça e da misericórdia de Deus. E ao olharmos para a segunda parte da mensagem, que é adorar aquele que fez os céus, a terra, o mar e as fontes das águas, nós temos alguns conceitos que, se nós olharmos para o conceito de escravidão, fica-se meio perdido, principalmente nessa visão de escravidão que nós temos, tá? Que foi a escravidão dos Estados Unidos e aqui do Brasil. O escravo, ele não tinha direito a absolutamente nada. Então imagine um escravo, por exemplo, obedecendo os mandamentos de Deus, guardando o sábado. Isso era impossível. Imagine um sábado, um escravo abrindo a Bíblia e estudando a Bíblia. Isso seria absurdo, porque ele não poderia parar para ler, ele nem sabia ler muitas das vezes, porque ele era filho de escravo, que não tinha aprendido a estudar, a ler, a escrever. Então, quando nós olhamos para adorar aquele que fez os céus, a terra, o mar e as fontes das águas, eu preciso ter meios, e um desses meios é a liberdade. Então, com a liberdade eu posso estudar a Bíblia, com a liberdade eu posso obedecer os mandamentos de Deus, com a liberdade eu posso conhecer a Cristo Jesus, com a liberdade eu posso compreender o que Cristo quer para mim e viver de acordo com o propósito de Cristo. Então, tudo isso se resume na liberdade, na libertação que era necessária. Por isso que esta foi uma das primeiras mensagens das quais os adventistas olham para a escravidão e falam: tá errado isso aqui, não pode ser desse jeito. Porque a pessoa não pode nem temer a Deus. Se eu temo a Deus, eu entendo que não existe diferença. E a pessoa não pode adorar a Deus porque ela não tem o conhecimento nem o meio necessário para poder adorar a Deus. E aí, olhando para todo esse conceito, nós entendemos o porquê que a igreja adventista se posicionava contra a escravidão. Ela era muito essencial para os pioneiros, era essencial porque esta obra dos 3 anjos, ela era necessária naquele tempo da proclamação, mas ela continua sendo necessária nos nossos dias. Nós ainda estamos proclamando as 3 mensagens angélicas, nós ainda temos a oportunidade de convidar pessoas que pensam diferente de nós, pessoas que têm conceitos diferentes de nós, pessoas das quais nós achamos e nos pensamos que essas pessoas estão erradas no conceito X, Y, Z. Enfim, nós precisamos olhar e agirmos como os primeiros adventistas. Nós precisamos olhar do ponto de vista bíblico. A Bíblia não faz a separação, a segregação dessas pessoas. Todas carecem da misericórdia de Cristo Jesus. Por isso a necessidade de proclamarmos as 3 mensagens angélicas. Por isso que os 3 anjos estão no nosso símbolo JA. Então, nós precisamos proclamar que não existe separação, que as pessoas precisam adorar a Deus, elas vão ter a autonomia de entender quem Deus é, de olhar, lógico, uma instrução, mas elas têm que ter a autonomia de escolher e falar: eu quero seguir isso, é esse o meu passo, é esse o meu caminho, e deixarmos Deus agir. Nós simplesmente plantamos a sementinha e o Espírito Santo faz regar, o Espírito Santo faz crescer aquela planta. Agora, se não tivermos o meio nem o método de plantarmos a semente, ou pior, se nós não quisermos plantar a semente, nós não estamos proclamando as mensagens angélicas. Então, pense melhor e olhe para o seu dia e aproveite hoje uma oportunidade de você falar da primeira mensagem angélica para alguém, para que essa pessoa possa conhecer a Cristo Jesus. E nesse momento, eu convido você a fechar os seus olhos e orar comigo. Querido amado Deus, obrigado, Pai, por mais um dia. Obrigado, Pai, pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos vivos e estarmos na sua santa presença. Gratos somos, pois mais uma vez, meu Pai, o Senhor nos dá a oportunidade de estudarmos a Tua Palavra, de entendermos um pouco mais de Ti, meu Pai. Olhamos hoje para a primeira mensagem angélica e entendemos do porquê os pioneiros da igreja foram tão contra a escravidão, meu Pai. Porque a tua primeira mensagem apresenta uma igualdade e uma necessidade de adoração verdadeira ao Senhor, meu Pai. E isso só é possível através da liberdade. Sem a liberdade nós não podemos fazer nada, por isso nós precisamos proclamar e defender a liberdade, meu Pai. Continue agindo no nosso ser e perdoe os nossos pecados, bem como nós perdoamos aqueles que erraram contra nós. E tudo isso eu te peço e te agradeço em nome do seu Filho Jesus. Amém. Galerinha, não se esqueça de se inscrever aqui no canal para você dar aquela força e também para você não perder os conteúdos que são produzidos. Lembrando que os vídeos da lição são postados de domingo a sexta-feira. Então, quando você se inscreve no canal e ativa o sininho, você sempre recebe uma notificação todas as vezes que os vídeos
são postados por aqui. Também deixa seu like aqui embaixo para mostrar que você gostou do conteúdo, para dar aquela força e também para o algoritmo do YouTube compreender que o canal é de qualidade, o conteúdo é de relevância e que ele pode recomendar para mais pessoas, assim como você pode recomendar clicando aqui embaixo no botão de compartilhar e colocando nas suas redes sociais, Facebook, Instagram, WhatsApp, Telegram, enfim, a forma que você achar melhor. E também liga aqui, ó, nessa playlist da lição dos jovens ou nessa playlist das meditações que eu fazia aos sábados com vocês. Então é isso, galera. Um forte abraço a todos e até mais!